Não. O paracetamol, quando utilizado durante a gravidez, não aumenta a chance da criança nascer com autismo. Eu sou o professor Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano e hoje eu vou lhe apresentar da onde surgiu essa ideia e onde a ciência está hoje na discussão desse assunto. Mas para isso, claro, nós vamos iniciar conversando sobre o paracetamol. O paracetamol é o acetaminofeno. Qual as funções do acetaminofeno? Primeiro, trabalhar como um analgésico, ele ajuda na redução das dores. Inclusive, ele funciona como um antipirético, ou seja, como um antitérmico. Ele é utilizado durante a febre para diminuir então a temperatura corporal, fazendo com que a pessoa se sinta um pouco melhor. E mais do que isso, o paracetamol ele é o fármaco de primeira linha de recomendação quando a ideia é alívio da dor e redução da febre. Mas há pouco tempo atrás, o que nós vimos? Nós vimos revistas importantes, blogs, sites importantes, e aqui eu trouxe unicamente um exemplo disso, que trouxeram afirmações do tipo: gravidez. Paracetamol pode aumentar o risco de autismo no bebê. E mais recentemente, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele inclusive desaconselhou mulheres grávidas a tomar o paracetamol porque se tem a ideia de que estava associado então o uso desse fármaco a pessoa apresentar o autismo. Mas da onde nasceu essas afirmações ou essas ideias? Essas ideias nasceram, sim, na ciência. E nasceram basicamente vinculadas a este artigo aqui, publicado no ano de 2018 e que tinha como seguinte título: Exposição pré-natal ao paracetamol e o neurodesenvolvimento infantil, uma revisão. Esse artigo ele está embasado em nove estudos de cohort, estudos de acompanhamento. E a conclusão desse artigo trouxe a seguinte questão: que esses 9 artigos sugeririam então um risco aumentado de desfechos de resultados neurodesenvolvimentais adversos quando então a gestante tinha sido exposta ao paracetamol, que consequentemente levaria então o feto a também estar exposto. Mas aí, quando nós pegamos esse artigo e começamos a estudar mais aprofundadamente este estudo, o que a gente identifica? De que a combinação dos dados que esse estudo utilizou, eles não foram apropriados. E por que eles não foram apropriados? Porque os estudos os quais eles se embasaram apresentavam uma heterogeneidade muito grande nos desfechos. Mas a ciência não parou por aí. Outros estudos vieram, como por exemplo este estudo aqui, publicado no ano de 2024, numa revista extremamente importante da ciência. E qual é o título desse artigo aqui? Uso do acetaminofeno durante a gravidez e o risco de autismo, TDAH, deficiências intelectuais nas crianças. Este artigo ele é um estudo de cohort nacional, de acompanhamento nacional, que acompanhou crianças nascidas entre os anos de 1995 e 2019 lá na Suécia. Ou seja, ele teve uma amostra populacional de quase 2,5 milhões de crianças. Dessas crianças, durante a gravidez, mais de 185 mil foram expostas então ao acetaminofeno durante lá a gestação onde elas estavam envolvidas. Isso então gerava lá mais de quase 7,5% dessas crianças. E qual foi a conclusão desse artigo? De que o uso do acetaminofeno durante a gravidez não foi associada nem ao risco de autismo, nem ao TDAH, nem à deficiência intelectual.
E agora, muito recentemente, em janeiro de 2026, na revista mais importante do mundo na área da medicina, que é o Lancet, foi então publicado este artigo aqui. Exposição pré-natal ao paracetamol e neurodesenvolvimento infantil, uma revisão sistemática, inclusive com meta-análise. Como esse estudo foi então delineado? 43 estudos foram utilizados para fazer a revisão sistemática, desses 17 foram incluídos na meta-análise, e quando a gente olha então a amostra envolvida, nós estamos falando de mais de 262 mil crianças avaliadas para autismo, 335 mil para o TDAH e mais de 406 mil para deficiência intelectual. E a conclusão do artigo ela é muito objetiva. E qual é ela? De que as evidências atuais não indicam aumento clínico significativo na probabilidade de transtorno do espectro autista, TDAH ou deficiência intelectual em filhos de gestantes que utilizaram paracetamol. Eu tenho certeza que esse estudo ou com essa análise de estudos foi fundamental para que você possa entender da onde surgiu toda essa discussão. Se isso é importante para você, compartilhe com outras pessoas que podem se beneficiar desta aula que eu estou apresentando para vocês agora. Sendo assim, concluo por aqui mais este momento que falou sobre o uso do paracetamol na gravidez e o risco do autismo. Fico por aqui e até breve.